Hoje tem Fluminense e Bahia pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente já tem provável escalação no ar. É jogo importantíssimo, afinal a gente precisa engatar mais uma vitória, então vem comigo para mais um pré-jogo. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. A partida desse domingo entre Fluminense e Bahia vai acontecer às 4 horas da tarde no Maracanã, e apesar de ser aquele horário do jogo clássico do futebol na Globo, não vai ser transmitido na Globo, porque na Globo vai estar passando o vôlei feminino das Olimpíadas, então vai ser só transmissão do Premier. Mas após o jogo, vocês já sabem, o nosso encontro aqui está marcado. Espero vocês logo depois da partida para a nossa live de pós-jogo. Vamos então falar sobre os momentos dessas equipes e prováveis escalações. O Fluminense chega para essa partida logo após uma derrota, mas uma derrota que de fato não influencia nessa competição. E ali com alguns ingredientes, né? Um time que tinha um número considerável de reservas e também que consegue uma reação ali no final bem importante, então sai com uma vantagem menor. Acho que até em termos de moral da equipe, pode preocupar um pouquinho, mas nada de absurdo. Já o Bahia vem ali de um empate importante contra o Botafogo pela Copa do Brasil, mas que também não influencia necessariamente no Brasileiro, e dentro do Brasileiro não vive um momento muito legal. Enquanto o Fluminense vem de 3 vitórias consecutivas, o Bahia, que chegou a brigar pela primeira colocação no campeonato, hoje vive um momento aí não tão legal, vem de 2 empates e 2 derrotas inclusive com um ingrediente importante que é a derrota em casa. O Bahia sempre muito forte na Fonte Nova, perdeu para Cuiabá e Corinthians, então isso pesa um pouquinho dentro da competição. E um detalhe que pode influenciar nesse jogo para ambos os lados é que no meio da semana tem decisão da Copa do Brasil. Então as equipes podem optar por poupar ou não seus jogadores. Tendo em vista a situação do Fluminense, a gente sabe que a prioridade do Fluminense é o brasileiro. Já o Bahia pode pensar em poupar nessa partida. Então vamos, já que a gente está falando sobre poupar, quem entra e quem sai, vamos então falar sobre as prováveis escalações. Para esse jogo a gente vai ter um desfalque muito importante, que é o Nonato. O Nonato vinha ganhando as suas primeiras oportunidades, estava com boas atuações, até no último jogo onde precisa ser substituído por conta da pancada. Estava atuando bem e vai ficar de fora por conta ali da torção. Além dele, o Cano permanece de fora, com aquelas dores no pé. O Marquinhos, obviamente, que também está lesionado. Sobre Felipe Melo e Isaac Terães, a última informação que a gente teve na última partida é que eles estavam fazendo a transição para os trabalhos com o grupo. Não tenho muita certeza se voltam logo para esse jogo. A gente vai precisar ver o que o Fluminense vai informar. Mas eles estavam em transição, então diria que talvez quem estivesse ali melhor fosse uma possibilidade de voltar para essa partida. Mas quem a gente sabe que vai e qual escalação foi testada? Segundo Caio Blois do Trivela, a escalação que foi testada e deve entrar em campo nessa partida tem Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos ao lado do Thiago Silva, Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. Além disso, ele fala que o Mano Menezes testou Lima e Keno como opção. Acho que 2 pontos que a gente tem para essa partida que pegam assim que a gente olha a escalação. Primeiro é o Antônio Carlos ao lado do Thiago Silva e segundo é a permanência do Martinelli no meio-campo. Sobre o Antônio Carlos, o que eu tenho a dizer? Até o Caio explica que o Mano Menezes entende que o Ignacio precisa de um pouco mais de tempo de treino para poder estrear. Para ele, assim, ter mais tempo de readaptação ao futebol brasileiro. Então, por isso não entraria nessa partida. Mas apesar da atuação do último jogo do Thiago Santos com o Antônio Carlos, eu acho que ainda que eles não tenham tido falhas absurdas ali nos lances de gols, eu acho que eles tiveram muita dificuldade de conversar dentro de campo, às vezes jogadas assim, sabe quando o cara parece estar meio desengonçado, não consegue fazer a decisão direito e aí dá um chute numa distância que não tá bacana, ou você tem que correr mais pra pegar. Tava um pouco assim nesse jogo. Só que desse lado, quem vai estar ali do outro lado é o Thiago Silva. A gente sabe que qualquer zagueiro vai crescer ao lado dele. Talvez o ponto de segurança maior, não sei pra vocês, mas pra mim seria o Thiago Santos.
O GE até coloca o Thiago Santos, a mesma escalação, só com o Thiago Santos no lugar do Antônio Carlos, mas o Caio explica a decisão do Mano Menezes em optar pelo Antônio Carlos. Segundo o Caio Blois, essas mexidas do Mano se devem às características de ataque do Bahia. Ele até fala que isso teria a ver com uma fala do Mano Menezes na coletiva pós-jogo contra o Palmeiras. Então, na zaga, preferia o Thiago Santos ao lado do Thiago Silva, mas não acho um absurdo ser o Antônio Carlos também, tendo em vista quem tá ali do lado é o Thiago Silva. Agora, no meio-campo, eu não tenho argumentos para poder defender o Martinelli. Gosto muito do jogador, mas vive um momento que pede urgentemente um banco. Essa teimosia do Mano em colocar o Martinelli tem me incomodado. Ele fala sobre essa questão de que ele não pode mudar um jogador em 2 jogos, questão daqui a pouco nem quem entra vai conseguir render, porque vai ficar preocupado, achando que qualquer erro vai sair. Ok, entendo, acho isso bacana, uma forma legal de você gerir o elenco. Mas não é o caso do Martinelli. O Martinelli não teve 2 oportunidades com o Mano. O Martinelli joga todos os jogos desde que o Mano chegou. E o Alexander tá aí à disposição, né? Ah, Júlia, mas o Alexander acabou... O Alexander sentiu um desconforto depois de um treino, ficou de fora do jogo justamente para não se lesionar. E se ele foi relacionado para a partida contra o Juventude, imagino que ele tenha condições físicas pela maneira como o Mano está tratando, né? Todos os jogadores que acabam de se recuperar de uma lesão, eles não voltam de cara pro jogo. Então, se o Mano fez isso com os outros e não fez isso com o Alexander, é porque o Alexander tinha condições de jogo. Se tinha condições de jogo, pra mim, deveria ter entrado na partida contra o Juventude e deveria entrar nessa também. Mas é aquilo, eu não acreditava, porque eu percebo que com relação ao Martinelli, o Mano estava muito insistente. Então, quando eu vejo na provável escalação, ainda que me incomode, eu não estranho de tudo, porque, né, parece que é isso que ele vai fazer mesmo. Acho que é isso que ele demonstra. Ai, esse é o meu incômodo hoje, sim. Esse é o meu incômodo do momento. De restante, acho que pode dar bem. Eu quero muito ver como vai ser essa atuação após essa derrota, como é que vai ser esse retorno com o Thiago. O Thiago é um cara que ele fez faltas que não só pela questão ali das defesas, né? Ele fez falta por questão de organizar o time. O Thiago é esse cara que tem organizado o Fluminense dentro de campo e ficou nítido o como o Fluminense se desorganizou com a ausência dele nesse último jogo. Então quero ver qual vai ser a reação, né? Se o retorno com o Thiago vai voltar a fluir tudo normalmente ou se eles vão ter alguma dificuldade nesse sentido. Acredito que não, né? Jogo em casa contra o Bahia, estou confiante. E já que eu falei do Bahia, vamos falar então da provável escalação do Bahia. Segundo o GE, o Bahia não tem nenhum desfalque por suspensão, mais 3 desfalques pelo departamento médico. Esses nomes são Rezende, Ademir e Nicolas Acevedo. E até segundo o GE, há a possibilidade do Rogério Ceni poupar para essa partida, mas eles ainda assim colocam como provável escalação Marcos Felipe no gol, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Acho que o principal para essa partida é que apesar do Bahia ter uma equipe forte, que sim, preocupa, o Fluminense em casa, por ser esse jogo em casa, considero que é favorito para essa partida. E é isso, vamos que vamos pra cima. Comenta aí se você tá confiante pra esse jogo também. Eu tô confiante, vou falar que o jogo do meio da semana me preocupou, mas não ao nível de abalar a confiança, digamos assim. Então tô confiante pra essa partida. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E nos vemos aqui na nossa live de pós-jogo. Assim que o link estiver disponível, eu vou deixar ele na descrição e na nossa aba de comunidade. Tamo junto, um beijo no coração de vocês e saudações tricolores.